Lucas capítulo 15, versículo 24, assim nos diz a palavra do Senhor. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você pode repetir após mim esse texto? Diga bem forte. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quantos podem dar glória a Deus? Meus amados irmãos, os evangelhos mostram que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no exercício do seu ministério terreno, dedicou parte do seu tempo ao ensino. O médico Lucas, quando escreveu a Teófilo o livro dos Atos dos Apóstolos, no preâmbulo do livro destacou esta característica do ministério do Senhor Jesus. Lucas ressaltou que o primeiro livro escrito por ele, o Evangelho de Lucas, continha tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você pode conferir esta informação no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, quando Lucas diz a Teófilo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus estava sempre ensinando aos seus discípulos acerca dos princípios e das verdades espirituais do reino de Deus. Os evangelhos sinóticos mostram a dedicação do Senhor Jesus com relação ao ensino. Em Marcos capítulo 12, versículo 35, Jesus está ensinando no templo. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, Jesus está ensinando nas sinagogas. Em Lucas capítulo 13, versículo 22, Jesus está ensinando nas cidades e nas aldeias. E em Mateus capítulo 9, versículo 35, na versão atualizada, Jesus está ensinando nos povoados. O evangelista Marcos, no capítulo 6, versículo 34, ele diz que Jesus ensinava muitas coisas porque se compadecia da multidão que era como ovelha que não tem pastor. E nós podemos perceber este sentimento em Jesus no dia em que ensinou o Sermão da Montanha. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. O texto diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. E, como todo mestre, Jesus adotou um método didático para a transmissão dos seus ensinos. O uso de uma figura de linguagem conhecida por todos nós como parábola. Diga após mim, parábola. Diga mais forte, parábola. E a parábola consiste em uma história breve do cotidiano que ilustra uma verdade central e com uma conotação moral ou espiritual. E alguém disse que Jesus proferiu cerca de aproximadamente 40 parábolas. E Mateus, no capítulo 13, versículos 3 e 34, Mateus diz que Jesus falou muitas coisas por parábolas e nada dizia à multidão sem ser por parábolas. E nesta oportunidade, nesta tarde, nós temos lido um texto que compõe uma das parábolas proferidas por Jesus. Lucas capítulo 15, do versículo de número 1 ao versículo de número 32. E o contexto do texto que lemos mostra que o Senhor Jesus estava
na companhia dos publicanos e dos pecadores. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos para o governo romano, e eles eram desprezados pelo povo de Israel, primeiro porque trabalhavam para um dominador estrangeiro, e segundo porque geralmente, na grande maioria deles, eles eram pessoas que abusavam do poder que usufruíam. Eles geralmente eram desonestos na função que exerciam. E é na companhia desses marginalizados pela sociedade do seu tempo que Jesus está outra vez transmitindo ensinos que diz respeito ao reino de Deus. Se a igreja está me entendendo, digam amém. Então, o texto nos diz que os fariseus, que pertenciam a um dos principais grupos religiosos dos judeus, que eram observadores da lei, das tradições e dos costumes dos seus antepassados, os fariseus e os escribas que eram os doutores da lei, os intérpretes da lei. O texto está nos dizendo que estes dois grupos, os fariseus e os escribas, murmuraram, se queixaram da atitude, do comportamento de Jesus em persistir, em receber esses publicanos pecadores. E como recebê-los não fosse o suficiente, Jesus agora cria um hábito de se relacionar com eles, pois Mateus no capítulo 9, versículos 10 e 11, Marcos no capítulo 2, versículos 15 e 16, e Lucas no capítulo 5, versículo 29 e 30, os evangelhos sinóticos registram que Jesus se alimentava, compartilhava de momento de comunhão com estes publicanos e pecadores. E o contexto nos faz perceber que é neste clima de murmuração que Jesus propõe a parábola do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Uma narrativa que faz referência a uma ovelha perdida, a uma dracma perdida e a um filho perdido. E só lembrando aos adolescentes estudantes da Bíblia, a dracma era uma moeda grega de prata que tinha o mesmo valor de um denário. E o denário era o pagamento da diária de um empregado, conforme Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então nós temos nesse texto de Lucas capítulo 15, uma parábola que traz a narrativa, diga comigo, de uma ovelha perdida. Diga mais forte, eu quero ouvir a galeria. De uma ovelha perdida. De uma dracma perdida. E de um filho perdido. E a lição que Jesus desejava deixar quando propôs esta parábola era a de mostrar aos fariseus e aos escribas, aos religiosos do seu tempo, o valor e a alegria do que foi perdido quando é encontrado. Jesus queria mostrar o valor de uma alma perdida quando é encontrada por Ele. Até porque Ele disse que esta é a sua missão. Ele disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Jesus queria mostrar o valor e a alegria que existe na presença do Pai Celestial quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Se eu estou me fazendo entender, diga glória a Deus. Mas amados,
O nosso intento nesta oportunidade não é nos estender na explicação desta parábola, mas com a ajuda do Espírito Santo que está entre nós, e na busca de sermos fiéis ao subtema que o nosso pastor nos confiou, o nosso objetivo nesta tarde é traçar um paralelo com este terceiro cenário narrado por Jesus, destacando algumas observações do texto e, por sua vez, extraindo as lições e aplicando-as à vida espiritual do adolescente que vive como filho de Deus. Se me entendeu, diga amém. Então, o terceiro cenário narrado por Jesus acontece em torno de um pai e seus filhos, com ênfase inicial no filho caçula. Veja na sua Bíblia, Lucas capítulo 15 e o versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Então, esse terceiro cenário é narrado em torno de um pai e seus filhos. Diga comigo, um pai e seus filhos. E a primeira observação que quero destacar neste texto sagrado é exatamente o que está contido aqui no versículo de número 12. O texto diz aqui no versículo de número 12: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Aí veja o que está escrito na parte final. E ele quem? Ele quem? O pai repartiu por eles a fazenda. O pai repartiu a propriedade entre os filhos. E você lembra da definição que trouxemos aqui de parábola? Quem lembra? Nós dissemos que parábola é uma história breve do cotidiano, do dia a dia, que ilustra uma verdade central e tem uma conotação moral ou espiritual. Então guarde isso. Parábola é uma história do dia a dia. E Jesus está fazendo aqui referência a uma prática legal do seu tempo. Na ação do homem de repartir a propriedade entre os rapazes, o homem estava atestando publicamente que aqueles rapazes eram seus filhos. Alguém escreveu que nem a lei judaica, nem a romana, que regia a nação nos dias de Jesus, permitiam que um pai fizesse uma divisão arbitrária de todos os seus bens. A lei de Israel dizia que somente os filhos recebiam a herança, e na ausência desses, as filhas. Para quem está anotando, Gênesis 31, versículo 14, e Números 27, versículo 8. E dizia ainda mais que o primogênito recebia a sua parte em dobro. Deuteronômio capítulo 21, versículo 17. Eu quero chamar a sua atenção para esta observação do texto, que a ação do pai em repartir a herança entre os rapazes revelava o seu atesto. É como se o pai estivesse dizendo: esses rapazes são meus filhos. E me permita já aplicar, dentro desta compreensão de que aqueles rapazes tinham um pai, que eles sabiam quem era o seu pai, pois eles conviviam, moravam, estavam na presença do pai. Diga após mim: eu tenho um pai. Agora, eu não me estou me referindo ao seu pai biológico, porque a aplicação ela é espiritual.
Até porque é possível, sim, que entre nós haja adolescente ou adolescentes que, por alguma razão que Deus sabe qual é, nunca conheceu seu pai, ou não convive com seu pai. Mas a aplicação nesta hora aqui é espiritual, e por isso eu lhe chamo a atenção e peço para você repetir após mim outra vez. Diga bem forte: eu tenho um pai. Continue dizendo: que está nos céus e que me reconhece como filho, mesmo estando na terra. Quantos podem dar glória a Deus? Segundo a palavra de Deus, os seres humanos nascem como criaturas de Deus. E a nossa condição de filhos de Deus se deu pela perfilhação, isto é, pela adoção. Nas ciências humanas do direito, perfilhação é o reconhecimento legal efetuado pelo pai de um filho ilegítimo, através de uma declaração no termo de nascimento, de uma escritura pública ou de um testamento público. E a nossa adoção se deu pelos méritos do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No momento em que Ele deu o brado na cruz: está consumado. A Bíblia diz que o véu que estava no templo, de alto a baixo, foi fendido, foi rasgado. E cada um de nós, quando recebemos pela fé o reconhecimento, cada um de nós, quando recebemos pela fé o sacrifício redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passamos agora a andar pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pela sua carne. E agora, reconciliados com o Pai pelo seu sangue, recebemos o seu Espírito Santo, que passa agora a morar em nós, a habitar dentro da gente. E Ele não fica quieto, Ele não fica parado, Ele testifica com o nosso espírito: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. De maneira que agora já não somos peregrinos e estrangeiros, forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2. Vamos ler alguns textos. Efésios capítulo 2, versículo 11 por diante. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempos erais gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, e que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Deus e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, diga comigo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em o corpo, matando com ela as inimizades, e vindo Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja ainda Romanos capítulo 8, versículos 12.
O apóstolo Paulo dizendo: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ainda segundo aos Coríntios, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Paulo escreve dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entrarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Mas a relação ficou mais profunda, a relação ficou mais estreita. Aí Paulo diz: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você tem um Pai celestial. Você tem um Pai celestial. Você tem um Pai celestial. Os méritos do sacrifício de Cristo te fez ser filho, te fez ser filha. E o Espírito Santo está aí dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro de você. Ele nesta hora está confirmando a sua palavra. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E você se sente feliz em saber que tem um Pai celestial? Você se sente orgulhoso, no melhor sentido da palavra, em saber que Deus é teu Pai? Enquanto eu meditava nisto, neste privilégio que temos, eu me lembrei de situações que já presenciei até, onde um filho que tem um pai influente no meio onde ele vive, quando ele se sente apertado por alguma situação, por alguma trela que ele fez, geralmente ele dá uma carteirada na pessoa que está fazendo a reclamação, na pessoa que está fazendo uma observação. Você já viu isso? Um filho faz uma trela, aí alguém diz assim: ei rapaz, não faça isso não. Aí ele dá uma carteirada para a pessoa dizendo assim: você sabe de quem eu sou filho? Você conhece meu pai? Eu sei, irmãos, eu sei muito bem de que este exemplo, a atitude deste filho não é louvável. Isso não é bom. Mas me permita, por favor, extrair apenas o princípio para aplicar a nossa reflexão esta noite. Porque quando a gente está na vivência de filhos, quando a gente entende que nós vivemos como filhos de Deus nessa terra, eu entendo que Deus está querendo lhe dar estratégias esta tarde, adolescente, para que quando você estiver
sendo apertado por uma tentação, quando aquele rapaz, moça, que tem espírito de prostituição, te convidar ou querer te seduzir, como também, rapaz, aquela Dalila que se apresenta no teu caminho, quando ela cruzar de novo o teu caminho, entenda o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos ensinar esta tarde. Quando alguém te fizer um convite que quer te levar ao pecado, sabe o que é que você faz? Dá uma carteirada nele e nela. Pergunta para ele se ele ou ela sabe de quem você é filho. Quem é teu pai? Ora macanda labachora nanamacanda labacia. Se lembra de José, o filho de Jacó? Ele deu ou não deu uma carteirada na mulher de Potifar? Deu ou não deu? Deu. Gênesis 37. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo para práticas sexuais imorais, o que foi que José fez? O texto diz que ele disse: como poderei eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Em outras palavras, José estava dizendo: ô mulher de Potifar, que negócio é esse? Você sabe de quem eu sou filho? Você conhece o meu pai? Receba essa estratégia do Espírito Santo esta tarde, e você será triunfante na hora da tentação. Volte para a escola neste ano com essa estratégia que o Espírito Santo está nos dando pela sua palavra. E quando alguém lhe convidar, vamos experimentar isso, vamos assistir aquilo, vamos fazer esta coisa, aí você olha para ele e diz: eu não posso não. Mas por que você não pode? Porque painho vai ficar triste comigo se eu fizer isso, se eu assistir aquilo. E se ele te disser assim: painho, e cadê teu pai? Teu pai está aqui. Aí você diz: está sim. Olha ele lá, olhando para a gente. Recebe graça de Deus, adolescente. Recebe estratégia do Espírito Santo, moça, rapaz, para vencer a tentação e triunfar sobre o pecado. E Ele está presente. Oh, glória a Deus. Mas vamos para a segunda observação que destacamos no texto. Ainda no versículo 12, o texto diz assim: e o mais moço, diga comigo, o mais moço. Em outras versões, o mais novo. Essa expressão faz referência a pouca idade, a inexperiência que é normal na adolescência. Agora, acerca disso, acerca da inexperiência da adolescência, convém atentar para 3 verdades. Primeira verdade: nós precisamos entender, os adolescentes precisam entender, à luz da palavra de Deus, que as faixas etárias, elas fazem projeções. Diga comigo, as faixas etárias fazem projeções. O que isso quer dizer? Em linhas normais, no processo natural, quem está na fase adulta está se projetando para a terceira idade. Quem está na juventude está se projetando para a vida adulta, que está se projetando para a terceira idade. E quem está na adolescência está se projetando para a juventude, que está se projetando para a vida adulta, que está se projetando para a terceira idade. Aprenda isso. As faixas etárias fazem projeções. Primeira verdade. A segunda verdade: dentre as faixas etárias, a Bíblia destaca que a adolescência é uma fase passageira. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 10. O sábio diz: afasta a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Por quê? Porque a adolescência e a juventude são vaidade, são passageiras. Então eu já sei
que as faixas etárias fazem projeções e que dentre as faixas etárias, especificamente a adolescência, é uma fase que passa muito rápido. E como essa fase passa rápido e ela faz projeção para a fase juvenil, eu preciso levar em conta o que está escrito na palavra de Deus, voltado para o princípio da semeadura. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6 e o versículo 7. E veja o que o apóstolo Paulo diz nesta carta. Eu vou ler na nova versão internacional. Paulo diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8: quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Veja só, o tipo de semente, o tipo da semente que o agricultor usa na sua semeadura é um fator determinante para a qualidade da sua colheita. Para que a sua juventude seja uma juventude bem-sucedida, é necessário atentar para o tipo da semente que você está semeando na sua adolescência, porque a semente é um fator determinante para a colheita, assim como as escolhas que vocês fazem na adolescência, ela pode determinar o sucesso ou o fracasso na juventude. Se vocês estão me entendendo, diga amém. E quando a gente olha para aqui, para Lucas capítulo 15, a gente percebe que esse moço inexperiente não percebeu que as faixas etárias fazem projeções, não percebeu que a juventude é passageira, e não percebeu que as escolhas geram consequências para o próximo ciclo da vida. Aí no versículo de número 12, o texto diz assim: e o filho, e o mais moço deles, disse ao pai. O que foi que ele disse? Pai, Lucas 15 e 12, abra sua Bíblia. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho mais moço fez uma escolha, sim ou não? Qual foi a escolha que esse filho mais moço fez? Ele escolheu pedir ao seu pai a antecipação da sua herança. E aqui eu pergunto aos adolescentes congressistas: a escolha que este moço fez foi uma escolha certa ou errada? Mas por quê? Porque você está dizendo que é errado? Porque eu estou dizendo que é errado? Não. Nós precisamos entender que para tudo na nossa vida, o parâmetro é este aqui, a palavra de Deus. Para tudo que você for fazer na vida, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar e pergunte a ela se o que você está fazendo é certo ou errado. E você vai ver como os resultados vão ser diferentes na sua adolescência e na sua juventude. A escolha desse rapaz, nós poderemos perceber se ela foi errada ou não, pelas consequências que lhe trouxe. Veja só, se as suas escolhas, nas áreas espirituais, emocionais ou materiais, por mais simples que ela seja, se ela, preste atenção, se ela te leva para a presença de Deus, se esta sua escolha te faz permanecer na presença de Deus, esta é uma escolha acertada, é uma escolha certa, e o seu futuro será bem sucedido. Agora, se as suas escolhas lhe levarem para longe da presença de Deus, longe para a presença do Pai Celestial, você está semeando
na sua adolescência, na sua juventude, na sua vida adulta, sementes bravas. E o seu futuro, o próximo ciclo da sua vida, estará comprometido. E vejamos pelo menos 3 consequências que sobrevieram a este rapaz, porque ele fez uma escolha errada, porque ele fez a escolha de pedir a antecipação da herança que lhe cabia. Vejamos no versículo 13, a primeira consequência que nos mostra que ele fez uma escolha errada. O texto diz: e poucos dias depois, quem? Você está com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 15, versículo 13. Poucos dias depois, quem? Ajuntando tudo, o que foi que ele fez? Partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Este rapaz, quando escolheu pedir a antecipação da sua herança, ele escolheu também partir. E simplesmente a escolha deste rapaz o levou para longe da presença do seu pai. Uma escolha errada que você e eu fazemos neste tempo presente pode nos levar para longe da presença de Deus neste tempo presente, e ainda pode nos fazer continuar longe da presença de Deus no próximo ciclo que a nossa vida estará entrando. Agora, eu lhe pergunto, você adolescente, você imagina viver sem a presença de Deus na sua vida? Você imagina viver sem a presença do Pai? Davi quase surtou quando percebeu que a sua escolha foi errada. Por quê? Porque a sua escolha o colocou para longe de Deus. E quando ele percebeu que estava na iminência de perder e de viver sem a presença de Deus, no Salmo 51, verso 11, o texto nos mostra Davi rogando a Deus, dizendo: cria em mim um novo coração, uma nova mente, me restaura, me refaz, me conserta, mas não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. O que a palavra de Deus nos leva a refletir nesta tarde é isto aqui: as suas escolhas na adolescência está lhe levando para perto de Deus ou está lhe afastando da presença do Pai Celestial? E como eu sei que as minhas escolhas estão me levando para longe da presença do Pai? Eu quero que você me responda: o que você acha de um adolescente que passa horas e horas no smartphone? O que você acha? O que você acha de um adolescente que escolhe passar horas e horas nas redes sociais? O que você acha? O que você acha de um adolescente que escolhe passar horas e horas na frente de uma TV assistindo séries diabólicas que promovem homicídio, prostituição, homossexualidade? O que você acha? O que você acha do adolescente que escolhe não orar, que escolhe não ler a Bíblia, que escolhe não vir à escola dominical, que escolhe não jejuar, que escolhe não consagrar a sua vida, que escolhe não participar dos trabalhos da igreja, que escolhe em desonrar aos pais, que escolhe em não estudar e por isso fila na escola? O que é que você acha? Estas escolhas estão levando o adolescente para perto da presença do Pai ou está afastando ele da presença do Pai? A questão aqui, queridos, não é que você tem que viver isolado do mundo, que é proibido o adolescente cristão se divertir. Não é isto. A questão aqui
é priorizar o reino de Deus e sua justiça e ter disciplina com o tempo. Se é para estudar, é para estudar. Coloque na sua agenda, adolescente, o horário de você orar. E naquele horário é horário de orar. Coloque na sua agenda o horário de ler a Bíblia. Quando você está estudando as disciplinas seculares, aí você coloca lá Bíblia Sagrada. Pronto, estudou as disciplinas, agora vai estudar a Bíblia, vai meditar, vai fazer um sermãozinho, um esboçozinho, para dar uma saudação no culto da união, no ensaio. Estabeleça horário para tudo. Seja disciplinado. Até quando entrar nas redes sociais, coloque tempo, horário para começar e horário para terminar. Porque, irmãos, com todo respeito, mas para descontrair um pouquinho com vocês, daqui uns dias a gente vai dar muito trabalho para o corpo de bombeiros. Porque os adolescentes, essa geração, não somente os adolescentes, esta geração, como é o termo? Que é tecnológica, agora me falhou a mente. Essa geração, ela não olha para frente, ela só olha para a mão. E daqui uns dias, o que vai ter de gente caindo em vala, em boca de lobo, em esgoto, bater na testa nos postes, nas árvores. Te disciplina. Tem tempo para tudo. Veja no versículo 13 a segunda consequência. A segunda consequência de uma escolha errada. O texto diz assim: e ali desperdiçou a sua fazenda. Quando um adolescente faz uma escolha errada, a escolha de desprezar e negligenciar o reino de Deus e a sua justiça, sabe o que é que acontece com ele? Ele desperdiça tudo o que Deus lhe deu: a vida, a saúde, os dons, o talento, as habilidades, a inteligência. A moça que louvava a Deus agora canta outras músicas. É desperdício. O rapaz que tocava o instrumento na igreja agora toca em outras finalidades. Isso é desperdício. A mente que pensava na palavra, que meditava na palavra, que estudava as matérias seculares, agora compartilha com os pensamentos que geram palavras e atitudes que só faz despertar sensualidade e promover o pecado. Isto é desperdício. E sabe qual é a terceira consequência que a gente encontra aqui nesse texto? Está no versículo 14. O texto diz assim: e havendo ele gastado tudo. O texto diz que ele gastou tudo. Ele ficou vazio dos recursos que tinha. As nossas escolhas podem nos levar a uma vida cheia ou vazia da presença de Deus. As escolhas que levam os adolescentes para longe de Deus o deixa vazio. E aqui está o ponto mais delicado da nossa reflexão. E o Espírito Santo está entre nós. E eu sinto o temor e o peso desta palavra que Ele tem colocado no meu coração esta tarde. E a digo com muito temor e tremor. O diabo tem tentado convencer que esta consequência, o vazio da presença de Deus, da presença do Pai, é o sinal de que tudo acabou, de que não há saída, de que não há esperança. Mas nesta tarde, o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito de Deus está aqui para desmanchar essa mentira do diabo, de que tudo acabou, de que não tem saída, de que não tem esperança. Porque no versículo 17 está a nossa quarta observação. O texto diz que o rapaz caiu em si.
que ele voltou ao seu juízo perfeito, e houve nele um arrependimento sincero e uma confissão sincera. Você lembra de quando Jesus expulsou a legião de demônios de um homem de Gadara? Lá em Marcos 5:15 o texto diz que aquele homem, depois que recebeu a libertação, ele ficou com o seu juízo perfeito. O que tem levado, preste atenção, me escuta por favor, quem está falando é o Espírito Santo. O que tem levado adolescentes aos maus hábitos, o que tem levado adolescentes aos vícios, o que tem levado adolescentes à prática da mutilação, o que tem levado adolescentes à busca pelo conhecimento do seu corpo e à busca pelo conhecimento do corpo de outro, é uma ação que provém do maligno, e isto está na mente do adolescente. Por isso que a recomendação da palavra de Deus é: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque dela procedem as fontes de vida. Mas o adolescente, quando não atenta para este princípio, quando ele não guarda a sua mente, ele recebe um engano que o faz acreditar que por causa de uma escolha errada, que por causa de um deslize, que por causa de uma fraqueza, que por causa de um descuido, agora ele está longe da presença do Pai. E essa consequência significa dizer que o Pai não está mais interessado nele, que o Pai não gosta mais dele, que o Pai quer vê-lo longe, que o Pai não sente saudade dele. Mas eu vou repetir esta tarde: o Espírito está aqui para desmanchar esta mentira do diabo na sua mente, adolescente. Oh, glória a Deus. Paulo diz em 2 Coríntios que o diabo cega a mente, ele obscurece a mente, ele embaralha a mente, ele aflige a mente, ele perturba a mente. Mas o Espírito Santo, por meio da sua palavra, está nesta hora, enquanto eu estou ministrando a palavra, destruindo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento, tornando a mente cativa para um processo de restauração, para que este adolescente que está longe da presença do Pai seja restaurado e torne a obedecer a Cristo. E a sua restauração, a sua recuperação, o seu conserto está sendo gerado pelo Espírito Santo por meio da sua palavra, e gerando neste e nesta um processo de arrependimento sincero, de confissão sincera, porque para que você possa, para que você possa ser restaurado e passe a viver como filho restaurado diante do Pai. Para concluir, no versículo 20, o texto sagrado nos mostra que o tempo da restauração chegou. Você pode dizer comigo? Diga bem forte: o tempo. Diga mais forte: o tempo da restauração chegou. Eu me dirijo a adolescentes específicos aqui agora. Você fez uma escolha que lhe levou para longe do Pai, e o diabo quase te convence de que o Pai não está interessado em ti. Só que Deus inspira o anjo desta igreja, e poderia ter sido outro, não é porque sou eu, mas o mensageiro desta tarde estaria aqui dizendo a você que veio impulsionado pelo Espírito, que o tempo da tua restauração chegou.
o texto diz que o pai se moveu de íntima compaixão. A força motriz da restauração, a compaixão, a bondade, a misericórdia. Foi isto quem fez o pai correr em direção ao filho. Uma ação de arrependimento e de confissão vai ativar a força motriz da restauração. A bondade e a misericórdia do Pai Celestial vai lhe alcançar esta tarde. E se você se levantar espiritualmente e der o primeiro passo em direção ao Pai, o Pai vai correr ao teu encontro. O Pai vai te abraçar. O Pai vai te beijar. O Pai vai te trazer a comunhão com Ele, porque esta tarde é tarde de restauração. É tarde de recomeço, é tarde de comunhão restaurada. E eu quero terminar esta reflexão dizendo que nesta tarde, o gozo do Espírito será o sinal de que é tarde de restauração. Porque o texto diz que depois que aquele rapaz, versículo 23, foi restaurado à condição de filho, a festa começou. Começaram a festejar o seu regresso. A alegria do Espírito que se ausenta quando a gente faz uma escolha errada. No tempo da restauração ela retorna. Por isso que Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E eu quero nesta hora lhe chamar a atenção. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E não fale. Diga na mente. Diga assim na mente: Senhor, eu quero voltar ao início. Eu quero voltar de onde eu saí, para me encontrar contigo e viver como filho restaurado diante